Boa noite. Esse tema que nos dias atuais chama muito a nossa atenção, vamos refletir um pouco sobre a expressão popular que se fala de loucura, as loucuras do mundo atual, os desequilíbrios do nosso interior, os desequilíbrios da humanidade, mas, sobretudo, que estamos todos neste planeta de provas e expiações. Está dando um pouco de microfonia, não? Estamos nesse planeta de provas e expiações com uma finalidade, todos nós, de ajustarmos os nossos desequilíbrios internos. Então, toda a humanidade está no processo de reajuste e de reequilíbrio das estruturas da organização mental. Não existe um ser humano aqui na Terra, pelo menos na média, que somos nós, talvez eu vou me incluir nisso, né? Que tenha um total equilíbrio entre as suas ações, os seus pensamentos, que esteja em sintonia constantemente com o bem. Todos nós oscilamos durante a nossa trajetória terrena, porque estamos em processo de aprendizagem. E quando aparecem aqueles irmãos que estão ao nosso lado, que a gente identifica que tenha alguma distonia mental, um transtorno, que não tenha uma condição de percepção da vida ou de se expressar, que a gente diga que está se expressando corretamente, essa nossa ação, esse nosso pensamento acontece de muitas formas diferentes. Às vezes a gente sente pena da família. Como é que pode um familiar, essa família, uma família tão ajustada, e essa criança vem para desequilibrar todo o lar? Às vezes a gente olha para aquele ser e diz, ele está atrapalhando, a gente está aqui num ambiente tão bom, e chega essa pessoa aqui, começou a fazer zoada, atrapalhar. A gente está fazendo uma conversa e chega aqui. Por que essas pessoas estão atrapalhando? Eu estou falando de forma direta, mas às vezes não vem de forma direta. A gente olha e surge aquele sentimento que provém de um pensamento, que no fundo às vezes é isso que eu estou falando aqui. Então essa compreensão é uma questão de maturidade da humanidade. Ao longo da nossa vida, a gente vai adquirindo experiências boas e também experiências que desestruturam o nosso pensamento de compreensão da vida, de interação com o próximo. E às vezes a desestrutura é tão grande que numa encarnação é preciso que o corpo numa encarnação, o corpo seja uma ferramenta para ajustar os nossos pontos de convergência para com Deus. Então, estamos falando aqui filosoficamente, e vamos aqui, deixa eu aqui marcar o tempo, né? Temos até que para a gente organizar a nossa hora, né? Eu gosto de ser muito fiel assim no horário. Estamos aqui de 7h15, a gente começou mais ou menos, né? E vamos até que horas, porque todo mundo também tem seus compromissos, né? Tá certo. Diga para a gente ficar assim bem certinho, para a gente não passar do tempo. Então aqui no livro Seara dos Médios, no capítulo 38, faixas, olha a profundidade desse irmão nosso, Emmanuel, que ele fala faixas de vibração. E a partir das colocações dele, vamos refletir. Comunicação espiritual não é privilégio de organização mediúnica. Olha, ele começa assim: comunicação espiritual
não é privilégio da organização mediúnica. Todos nós nos comunicamos espiritualmente pelo pensamento. Não é só Emmanuel que diz, está o nosso irmão Allan Kardec, no capítulo Fotografia e Telegrafia do Pensamento, que está no livro Obras Póstumas, ele coloca que a gente está integrado através da comunicação do pensamento, dessa conexão que a gente tem um com os outros, de acordo com o que a gente sente, do que a gente é, de como a gente pensa e de todo o nosso passado que está registrado aqui. Então, quando a gente fala em pensamento, em vibração do pensamento, é também do que está estruturado no nosso ser, que a gente construiu. Então, essa estrutura do nosso ser, do nosso pensamento, do que vibra no interior da nossa mente, cria uma atmosfera uma atmosfera espiritual, que é a expressão que Allan Kardec usa, e a gente entra em comunicação constante. Nós estamos em constante comunicação, para o bem e para o mal, para nos ajudar e para nos desequilibrar. Essas comunicações, essas informações, a gente vai chegar na distonia mental, né? Essas informações que estão registradas no interior da nossa mente, que é todo o nosso passado, que nós não perdemos nada da nossa experiência de vida, existe um filtro para chegar na consciência de vigília, que é essa consciência que a gente está aqui. Porque o nosso pensamento não é o que eu estou pensando agora somente. Quando nós falamos no sentido espiritual, espírita, o pensamento não é só aqui a nossa consciência de vigília, essa minha consciência que eu estou percebendo o mundo agora, que eu estou desse pensamento que é superficial, porque existe um volume grande de informações que circula, que processamos, que não vem para a consciência de vigília, mas que influencia as nossas decisões, os nossos atos, o que nós somos, os nossos caminhos. Então a gente não perde nada que a gente construiu. É uma ilusão quando a gente diz, a gente esquece o passado factualmente, mas ele está agindo no nosso presente. Tudo que a gente fez está agindo no nosso presente. Ninguém deixa o passado para trás como se ele não existisse. O nosso passado, todo o nosso passado está agora presente na formação dos nossos pensamentos. E aqui Emmanuel diz, o pensamento é idioma universal. E compreendendo-se que o cérebro ativo é um centro de ondas em movimento constante, estamos sempre em correspondência com o objeto que nos prende a atenção. Olha a informação que nosso irmão Emmanuel nos fala aqui, nesse pequeno capítulo, tão importante para a gente entender, a gente se situar na Terra, se situar na vida. E quando a gente fala de distonias mentais, de forma geral, de transtornos mentais, estamos falando que esse pensamento que está construído no interior da nossa mente, de alguma forma, a gente não está sabendo lidar com quem nós somos. E quando a gente encarna, o corpo físico, ele é uma barreira energética, magnética. É uma barreira, é um obstáculo. Como se colocasse, como diz Emmanuel no outro livro chamado Emmanuel, no capítulo 14, o cérebro é como um candelabro, que você pega uma luz e coloca ali e deixa ele opaco. Porque a luz é a mente. E o cérebro é um filtro. A gente precisa desse filtro. Às vezes pessoas, espíritos que a gente vê nos registros, né? De André Luiz, entre outros espíritos, estão muito desequilibrados no plano espiritual e precisam reencarnar para se reajustar. Precisam de um corpo físico, precisam de um cérebro para filtrar esses desequilíbrios e ajudar a gente a se ajustar. E ninguém encarnado ainda, se nós estamos encarnados, que a gente está precisando de um corpo para melhorar.
para melhorar os nossos pensamentos. Se estamos aqui na Terra, nós estamos precisando, dia a dia, nos tornarmos uma pessoa melhor. E todo o espírito, continuando, na condição evolutiva em que nos encontramos, é governado essencialmente por 3 fatores específicos. Olha que coisa assim, é de uma lucidez tão grande o que Emmanuel nos fala. A gente vê assim, a gente lê os textos de Emmanuel e a gente se emociona, porque eles são espíritos que dizem muito com poucas palavras. Então são 3 fatores específicos, ou mais propriamente, a experiência, o estímulo e a inspiração. A experiência, o estímulo e a inspiração. E vamos lá. Olha o que ele diz que é a experiência. A experiência é o conjunto de nossos próprios pensamentos. Aí, quando a gente vai compreender que a experiência está dentro da gente. Somos nós que adquirimos ao longo de toda a nossa trajetória evolutiva. A experiência é o conjunto dos nossos próprios pensamentos, de tudo que está circulando e trocando informações no interior da nossa mente. Nós estamos falando assim de forma sintética para a gente entender que todos nós estamos no mesmo barco de aprendizado e de transformação. E aquela família que chega, aquele ente querido, amado, que tem algum transtorno mental, muitas vezes quem mais necessita são os outros familiares. Muitas vezes, a família que mais precisa. Porque quando chega alguém com a distonia mental em um lar, é porque todos estão precisando daquela experiência de transformação, aquela vivência difícil, que é só difícil e renovadora, com altos e baixos, com momentos de muito amor, de muito carinho, mas momentos difíceis, que cada um e cada lar sabe, só cada lar, cada pessoa individualmente é que sabe como é esta convivência, de acordo, é claro, com cada caso. Mas, quando a gente fala assim, mas foi não podemos falar que quem tem um transtorno mental não é muito bom, que é um desequilíbrio do passado, são as dívidas do passado. Mas todos nós estamos aqui do mesmo jeito. Todos nós estamos aqui porque temos dívidas do passado, temos erros, temos que expiar, experimentar para realmente transformar o nosso pensamento. Provas de expiação. Expiação é o quê? É um processo de educação do espírito, para a gente mudar a nossa forma de pensar. A gente precisa de uma compreensão tão profunda daquilo que a gente acha que, às vezes a gente acha que se tornou uma pessoa melhor em determinado ponto. Mas só Deus conhece o interior dos nossos pensamentos. Porque às vezes a gente acha que somos equilibrados até levar uma trancada no trânsito. Até alguém pisar no nosso pé, alguém dar uma cotovelada, aí brota toda a nossa experiência, se conecta no interior da gente e explode, e a gente tem uma reação. A gente só tem uma reação porque isso está dentro da gente, porque está nas construções do nosso pensamento. Quem quiser aprofundar essa questão, porque a gente não vai se estender muito, está no livro Mecanismos da Mediunidade. André Luiz cita muito esse mecanismo desse ato de compulsão, de reação que está lá. Então, ele inclusive, olha que interessante, no capítulo Oração, ele cita profundamente isso. Ele vai explicar que quando as nossas estruturas mentais provocam um reflexo condicionado, essa expressão que ele usa, um reflexo condicionado mental. Não está falando de eu pegar aqui essa pulseira bonita aqui de Nina e deixar cair, que for caindo aqui, e eu no ato reflexo e pego. Reflexo condicionado do pensamento, das nossas ações. É muito profundo isso.
Então, todos nós temos muito aqui, estamos num processo de reestruturação das nossas ações, caminhando gradativamente junto com o nosso mestre maior, que é Jesus. Todos nós estamos em processos distintos. E os irmãos que estão com transtornos mentais, e nesses dias atuais, quem tiver uma sensibilidade maior percebe que está havendo um aumento de casos, não só de autismo, mas de muitos transtornos e distonias mentais no nosso planeta Terra. É claro que existe um aumento do diagnóstico, mas não é só o aumento do diagnóstico. Existe um aumento de casos. A gente não pode viver sem Deus no nosso coração, em nosso pensamento. A gente não consegue reequilibrar-se internamente sem a presença de Deus, sem essa estrutura importante da nossa vida, que é Deus. Então, estamos no planeta de provas e expiações, temos nosso pensamento desequilibrado, mas olhe que Deus é tão bom. Eu vou pegar aqui, antes de passar aqui as outras explicações. Faça um pouquinho. Seus bibelô, Nina. Se eu pegar aqui a citação do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu acabei não... O Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala algo muito importante. No capítulo 13, item 10. Deus, em sua misericórdia infinita, vos pôs no fundo do coração uma sentinela vigilante, que se chama consciência. Está falando daquela voz, né? A consciência. Não é consciência de vigília. Essa palavra tem muitos significados, dependendo do contexto. Escutai-a, que somente bons conselhos ela vos dará. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, item 10. A gente reencarna com esta sentinela, com este conselheiro efetivo que todos nós temos. E olha o que diz aqui no capítulo 5, item 11. As boas resoluções que tomou. A gente lê o Evangelho, a gente não presta atenção nos pequenos detalhes que são importantes. E esse pequeno detalhe, que vou colocar agora, está relacionado com o que Carlos coloca como um campo de consciência alerta. Mas vamos lá, o que diz no Evangelho segundo o Espiritismo, item 5, capítulo 5, item 11. As boas resoluções que tomou são a voz da consciência, que o adverte do que é bem e do que é mal, dando-lhe forças para resistir às tentações. Então a gente vem com os nossos desequilíbrios construídos, que fazem parte da nossa evolução, da nossa trajetória evolutiva, mas Deus é tão misericordioso que Ele coloca esta voz da consciência como um antídoto, como uma ferramenta de trabalho para a gente se transformar, se tornar uma pessoa melhor. E tem mais, a questão 621 do Livro dos Espíritos diz: onde está a lei moral? Está na consciência, responde os Espíritos. Aí o irmão Carlos, que falou da voz da consciência, que ele chama de campo mental, uma área mental que ele chama campo consciência alerta, ele que para mim chegou com essa informação de que tudo que a gente faz de bom e de harmonia com o bem fica nesta área mental. Depois que eu achei essa informação no Evangelho segundo o Espiritismo, que converge, né? A gente não presta atenção às vezes nas coisas, mas convergem. Então o irmão Carlos, ele coloca essa informação e que esse centro energético do campo da consciência é uma forma também da gente se comunicar com Deus. Quando a gente fala que a lei moral é a essência energética divina que a gente tem em comunicação com Deus, onde está? Junto com o nosso bem, com a nossa harmonia. Então a gente está aqui nessa semana, nesses dias que estamos trabalhando com a perda, com a transformação, com o acolhimento,
o acolhimento dos irmãos que estão ao nosso lado, precisando da nossa compreensão, da nossa força, às vezes de uma renúncia de uma vida, porque às vezes uma mãe e um pai renunciam aparentemente para os outros, renunciam uma encarnação para se dedicar ao filho que tem um transtorno mental. É uma aparência de renúncia, é uma ação de amor, na verdade. É uma ação de amor. E aquele que age com amor, por envolver fraternalmente o seu filho, o seu ente querido, ele não está perdendo tempo. Tem ali está no livro no livro do autismo que a gente tem ali, que não é nosso, né? Eu nem trouxe para cá. São informações dadas pelos espíritos e também não recebemos nenhum dinheiro com esses livros, mas ele tem um capítulo lá só sobre a evangelização, e o espírito fala que a evangelização que tem um autista, ela cresce de nível de aprendizado para as crianças. Porque quando você está numa evangelização espírita, os jovens e as crianças precisam compreender o amor, a fraternidade, a doação, a compreensão, a renúncia, que são assim a base da nossa caminhada aqui. Quanto a gente aprende com aquele que está aqui ao nosso lado, que hoje não tem, mas podia ter, uma criança autista que fizesse barulho, que fizesse aqui e aparentemente atrapalhasse. Mas não, a gente tem que exercitar a nossa concentração, a nossa compreensão e acolher e compreender e continuar sendo um espectador, um trabalhador, alguém que está ouvindo uma palestra e sabendo que aquele irmão que está ali está também, como nós, aproveitando o momento de estarmos recebendo essas energias boas de transformação, recebendo esses conselhos efetivos de amor e de fraternidade. Amanhã teremos aqui um grande encontro conosco mesmo. A gente se encontra com os nossos sentimentos, com as nossas propostas. Às vezes as pessoas vão para a sala de passe emocionados, às vezes não é da saudade, às vezes é da lembrança do que veio fazer aqui na Terra, que vem para a consciência. Às vezes o ente que vai antes, ele é, na verdade, tudo é programado por Deus, até os momentos de separação, nesse momento aqui da Terra. Pelo amor de Deus, apesar de ser doloroso, a separação do ente querido é um chamado para a gente. É um chamado para a gente entender a vida, para a gente entender os nossos sentimentos, os nossos propósitos. Muitas vezes as pessoas estão perdidas em sua vida, só trabalhando e vendo a vida material, sem estar interiormente conectado com a espiritualidade, com Deus. Aí quando o ente querido desencarna, vem aquele estalo, vem aquele impacto, e vem a lembrança também interna da sua proposta de ser uma pessoa que trabalha para o bem. Então vem a dor e vem às vezes aquele remorso que incompreensível, porque está junto com a dor, mas muitas vezes é uma lembrança que vem e brota na consciência para a gente se transformar, para a gente seguir outro caminho. Deus é tão bom e amoroso que coloca tudo que a gente precisa ao nosso lado. Aqueles irmãos que estão com distonias mentais, e muitas vezes, quem sabe, no passado, a gente não teve nessa mesma reestruturação dos pensamentos para se organizar. E foi esse espírito que nos acolheu no passado. A gente não sabe, os caminhos da vida são muito difíceis da gente compreender. A nossa trajetória, os nossos encontros, os nossos desencontros. Sei que todos nós estamos aqui
num propósito de trabalhar e de nos tornarmos uma pessoa melhor. E quando olharmos um irmão autista, um irmão com transtorno mental, com a distonia mental, como o irmão Carlos fala, a gente olhar como um irmão, nem com pena, no sentido pejorativo, né? Negativo da pena, olhar com amor, com compreensão. Imagine aí o nosso mentor, quando ele olha para a gente e vê a gente fazendo as besteiras, bobagens na vida, né? A gente se estressando por coisa pequena, ele olha para a gente com compreensão e com amor. Eles não são rígidos, mas às vezes são. Às vezes a gente precisa, porque a gente age como criança. Muitas vezes precisa ter uma ação de como se fala com a criança. Preste atenção, a vida não é assim não. Se cuide. Você está vendo o que é que você está fazendo? Às vezes a gente precisa de uma firma para a gente olhar assim. Opa! A gente precisa, porque a gente fica às vezes naquele pensamento circular e não sai disso. Então, só para concluir, para passar para a Nina, vou aqui dizer as outras três, né? A experiência é o conjunto de nossos próprios pensamentos. O estímulo é a circunstância que nos impele a pensar. E a inspiração é a equipe dos pensamentos alheios que aceitamos ou procuramos. Então, nós temos a nossa própria experiência, o nosso ser, o estímulo na encarnação, nesse momento que a gente está aqui, como a gente lida com isso, e temos a conexão, a hiperconexão que nós temos, todos nós temos, pela teia dos pensamentos, seja de pensamentos de encarnados e desencarnados. Nós não estamos sozinhos nunca, é uma ilusão que às vezes quem está no corpo tem, e só vai perceber isso depois, e perde o tempo de se organizar, de trabalhar para o bem, neste momento que estamos aqui na Terra. Então, nossa amiga Nina, boa noite. Eu quero avisar vocês o seguinte, que ele fez uma pegadinha comigo, porque combinamos que ele ia falar sobre o mentomagnetismo. Ele está entendendo, falou nada. Ia falar sobre o mentomagnetismo. E aí, dentro do processo dessa maravilhosa técnica que a gente está usando, e veio a proposta para o tratamento mentomagnético com autismo. Ele não falou nada. A gente trocou. Nada. Ele só mostrou o livro, isso mesmo, Nina foi buscar lá dentro. Tá entendendo? Aí agora, como é que eu fico? Então é o seguinte, tá muito difícil para mim também ficar sentada, mas Sávio disse que não era para eu ficar andando. A pessoa quando tem TDAH é assim, tá vendo aí como somos todos atípicos? Aí o seguinte, com a espiritualidade maior, com Jesus, esse mestre divino, que pacientemente está a nos guiar, sabe lá Deus há quanto tempo, porque nós somos teimosos. E aí veio essa técnica do mentomagnetismo, que o nosso grupo vem recebendo já há algum tempo através da mediunidade de Gustavo. Ele não falou porque é a humildade para dizer que foi ele. Mas é isso. Aí o que é que acontece? Veio o número 1, mentomagnetismo número 1, o livro, e o número 2. O número 2 fala muito sobre os transtornos mentais, que o nosso grupo atende, tanto os autistas, que é um tipo de transtorno mental, como outros transtornos mentais. A gente ainda está num processo de organização. Quando veio o primeiro livro sobre o autismo, a gente ficou numa situação assim, como é que a gente vai colocar em prática o que a gente está recebendo de orientação, né? Aí, qual não foi a nossa surpresa, que a gente disse assim, Gustavo tem uns familiares que é autista, inclusive um sobrinho,
Eu tenho meu sobrinho, o filho de Niná e Vitor. E aí, quando a gente começou a juntar, fulano tem um filho, não sei quem tem um neto, dá mais de 16 autistas. Só autistas, sem outros transtornos. Então, a gente começou a fazer o trabalho que estávamos recebendo com aqueles que a gente tinha. Por quê? Porque a gente tinha condição de, semelhante a um trabalho de pesquisa, você coloca a terapêutica e você vai ver o resultado. Se você está com infecção na garganta, você toma um antibiótico e a gente sabe que em tantos dias vai melhorar. Se não melhorou, tem alguma coisa estranha, né? Então, assim é. E a gente começou a fazer esse trabalho com os nossos familiares. Qual a nossa surpresa agradabilíssima que a resposta começaram a chegar. Aí veio o segundo livro. No segundo livro, tá no prelo, tá ainda aí quase saindo, quase saindo. Mas o que é que a gente fez? Ele está no prelo, mas não está no prelo os ensinamentos, né? Os ensinamentos já estão com a gente. Então a gente, fazendo um atrás do outro, um atrás do outro, um atrás do outro. Gente, me lembro muito de você, Eglia, porque Lucas está sempre conosco, né? O seu Lucas, né? Então, qual foi a minha proposta hoje para falar aqui com vocês? Eu pedi licença a Eglia para fazer uma avaliação das cartas de Lucas. Por quê? Porque o que a gente tem percebido, minha gente, dentro desse nosso trabalho, é que as informações que Lucas traz, principalmente na última carta, é o tratamento que a gente está fazendo agora aqui com os autistas encarnados. As informações que ele diz que recebe lá, quando chega de volta na experiência física, como um paciente que teve transtorno mental, que estava com TEA, ele fala lá, mas é o que a gente percebe que está fazendo aqui. Não somos nós, é a espiritualidade maior. Nós somos servidores do Cristo. Porque se está chegando aqui para a gente, boa coisa a gente não fez. Se a gente está servindo ali, é porque realmente a gente precisa do trabalho. E aí, eu gostaria que vocês me acompanhassem, nos acompanhassem, Orlando, com relação às cartas. Eu vou pedir para colocar a primeira carta que você recebeu, Eglia, tá? A primeira carta de Lucas. Eu tenho uma certa dificuldade com essas coisas aqui, mas Deus queira que vai dar tudo certo. Então, Lucas Alexandre de Medeiros Diniz. Foi assim o primeiro nome, e ela já está ali lembrando, que Orlando chamou. Meu pai Raul, minha mãe, tia Elaine. Quem me traz aqui é aquela que me faz chamá-la de vovó Maria do Socorro. Olha as avós aí, atuando no mundo espiritual. E que me ajuda a trazer notícias para vocês. Ainda sinto o choro de meus pais, mas hoje sei que é de saudade. Fiquem tranquilos, pois não está me prejudicando aqui. Vocês são as minhas grandes estrelas que aprendi a amar. Aprendi a amar. Por que Lucas está dizendo aqui, Eglia, que aprendeu a amar? Entendeu? Por quê? Porque nós estamos aqui num processo reencarnatório. A proposta da reencarnação é essa: reaprender a amar. Obrigado por me amarem tanto e me ajudarem nos meus limites, que hoje sei os nomes esquisitos como autismo e a tal convulsão. Aqui ele era muito criança. Você percebe a linguagem infantil de Lucas, com a ajuda, autista. Lucas desencarnou com 5 anos, era autista, a mãe dele está aqui presente. Não sou mais aquela criança de 5 anos com bloqueios que eu tinha. Vocês podem ficar tranquilos
que sou o Luquinha, como antes, pedindo para ficar sem camisa, na voz das mãos, que desejava não ficar com a camisa. Recuperei e tomei mais contato com a vida espiritual e a vida mais fora. Pai Raul e mãe, não fiquem, por favor, preocupados com aquele mosquitinho que fez o dodói em mim. Eu estou a par de seus projetos em meu nome para os que trazem seus problemas mentais e seus limites, se é este o termo certo. Aqui ele usa uma linguagem que ele está se comunicando com os pais em situações que pertenciam unicamente a eles e às pessoas muito próximas da família. A avó Maria do Socorro me disse que isso aqui eu acho lindo. Isso aqui todos nós precisamos guardar essa frase de Lucas. Tem outras. A avó Maria do Socorro me disse que limitado é aquele que não sabe amar. E não querem, nem consegue falar ou escrever. Limitado é quem não sabe amar. Fico feliz por vocês estarem fortes para olharem os outros Luquinhas por aí. Continuo sentindo falta do colo. Aqui, vó, me pega no seu colo. Serei eternamente o grude de vocês. Eu vou dizer, eu não ficaria mais com vocês. Aqui ele dá uma informação, que é programação reencarnatória. Ele diz à mãe que não se preocupe. O que ele veio fazer, ele já tinha feito. Tinha que partir de qualquer forma naquela época. O meu tempo esgotou. E Deus é sábio. Foi pela picadinha do mosquitinho. Se não fosse assim, diriam mãe e pai que poderia ser por outro tratamento e algumas pesquisas poderiam ser prejudicadas. Então, diz vó Maria do Socorro que o jeito era vir mesmo dessa forma. Preciso agora parar. E agora aqui vem outra informação interessante. E abraçar os meus amiguinhos novos daqui que também tiveram seus problemas, que foi tratado aqui. Quando você chora, mãe, ontem eu estava no seu colo passando as mãos em tuas lágrimas. Pai, vai aí a nossa bola, quero brincar com você. Eu com vocês. Luquinha. Lucas Alexandre de Medeiros Diniz. Psicografia pelo médio Orlando Noronha, Natal, julho de 2019. Foi a primeira carta de Lucas. Você pode colocar a segunda? Eu fico emocionada, porque a gente se envolve com a equipe espiritual e com o próprio Lucas presente, né? A segunda mensagem, eu quero que vocês observem que a linguagem muda um pouco. Já não é aquela criancinha de 5 anos. Percebam, já é aquele menino que cresceu. Aquele, sabe quando começa a fazer aquelas poses de homem? Mais ou menos isso. O título é Hospital Nova Esperança. A convite do amigo que conquistei, retorno com alegria de ter conquistado valores eternos. Aqui o espírito está voltando, está saindo do transtorno do qual ele tinha e está entrando agora os valores eternos que ele tem. O que vivenciei com meus abençoados. Agora aqui eu quero que vocês observem uma coisa interessante. É o valor da família. A família é o maior projeto de Deus. E o que vivenciei com meus abençoados pais representou um ponto de minha história. Transtornos mentais é a experiência que passa. Lição de 2 vias. Meus pais estão cientes de que não parei no tempo. O que vivemos foi verdadeiro e intenso. É lindo, né? Hoje aqui sou, acima de tudo,
o que meus pais me ofereceram, não só das mãos físicas, mas dos presentes de seus corações, e me laçaram. Rapidamente, é só para pontuar. A minha primeira fala, eu mudei um pouco, mas o que eu falei está aqui. A vivência da família, essa relação da família com o aprendizado que existe junto, um com o outro. O que mudou foi a instrumentalidade de minhas expressões, mas o meu conteúdo emocional, o meu amor está íntegro, o que ele falou. Amo-os para sempre, porque quando você aprende a amar, não desaprende mais. Não desaprende mais. Quando você encontra o Cristo verdadeiramente na sua alma, no íntimo da sua alma, nunca mais você se separa dele. Amo-os para sempre. Estamos juntos em propósito de ajudar e proteger os corações que estão no aprendizado de suas necessidades de expressões mentais. Cresci e aprendi. Aí aqui eu não sou só a semente, mas o fruto. Cresceu, né? E hoje eu chego aqui, primeiro para agradecer o nosso encontro de 2019. Todos que fazem parte do trabalho, do ciclo de debates, está inserido aqui. Que marcou para mim a possibilidade de conhecer projetos que estão ligados ao ciclo de debates espíritas de Natal. E afirmar que os maiores daqui confiam plenamente nas ideias originais desse ciclo que deve seguir. Isso aqui é uma informação muito importante e muito séria para todos nós que fazemos a CEEM e o SEIC. Todos nós. Mas não é só os que estão fazendo parte da CEEM e do SEIC, não. São todos vocês, porque as portas estão escancaradas. Porque Jesus espera por cada um, para que cada um de nós possamos fazer a nossa parte. Logo depois da carta que pude trazer aos meus pais, e estou com eles, vocês sabem disso, meus pais, contemplei um projeto tão extenso que me envolvi por aqui na região potiguar, sem perder as minhas essências. Vocês estão entendendo que Lucas está envolvido nesse projeto? Vocês estão entendendo isso, né? Eu estou. Encontrei aqui no Hospital Nova Esperança, esse hospital ele fez um desenho, se alguém puder conseguir para colocar no final, ele fez um desenho muito interessante. Eu acho que foi nessa carta que ele fez o desenho, não foi? Foi nessa carta. Ele fez o desenho do Hospital Nova Esperança e está envolvido o projeto do SEIC e o projeto da CEEM, que é a matriz desse projeto. E estou autorizado a informar, ele está autorizado porque ele está fazendo parte do grupo. E ele está trazendo informações para a gente de que continue, porque isso aqui é um projeto de Deus. Me perdi. Vou começar de novo. Que é a matriz desse projeto, e estou autorizado a informar a especialidade desse hospital que está aqui na região é atender os corações que viveram e vivem as lições do transtorno mental. E dizer
e quantificar quantos espíritos são encaminhados a este hospital, eu não sei, mas é sem dúvida centenas e centenas. Visitei os estabelecimentos e vi educadores, médicos, religiosos, e ele aqui não fala de nenhuma religião, são todas, voluntários, operários, que se dedicam ao atendimento dos espíritos que chegaram após o término de suas lutas físicas. E estas folhas, que era o que Orlando estava escrevendo, tão pequenas para eu traduzir toda a verdade deste ambiente consagrado ao amor. Para se ter uma ideia, tem-se um grupo de instrutores capacitados e autorizados a planejarem futuras reencarnações. E confesso, sou um limitado para detalhar cada questão que se encontra no Hospital Nova Esperança. Este ciclo, ao qual fui acolhido, e os meus pais também acolhidos, tem ligação direta com este hospital, que tem características móvel. Como me disseram, o ciclo é um projeto de Jesus e está acima dos homens. Homens podem passar por diversas circunstâncias, mas o projeto continua. Ou seja, se a gente quiser participar, beleza. Se não, bota outro no lugar, querida. Porque o projeto é de Jesus, é de Deus. Se você quer estar junto para agregar valor, beleza. Vamos agregar mais gente. Bem-aventurado é quem coloca obstáculo, quem não coloca obstáculo a esse projeto de amor. Com o coração feliz, com a missão que recebi de trazer essas notícias junto com a vovó Maria do Socorro, que tem sido uma grande benfeitora aqui. Não desanime. Isso aqui eu achei bacana. Isso aqui serve para a gente tudinho aqui, um a um. Encarnado e desencarnado. Não desanimem. Pedras podem ser escadas. Pedras podem ser pontes. Recolham cada pedra e construam pontes. Pontes que eu caminhei para encontrar o arco-íris da esperança. Lucas Alexandre. A psicografia recebida pelo médium Orlando Noronha Carneiro, 26/6/2022. Está aqui o hospital. Está aqui o hospital. Pois é, eu não sei. Aqui é o hospital que ele desenhou nessa carta. Você vê o Hospital Nova Esperança, certo? Veja o sol, as estrelas. Agora vamos observar as cores também. As estrelas são azuis e a gente sabe que o azul tem uma simbologia, né? Olha aqui, isso aqui, ó. Energia chegando para o SEIC, energia chegando para a CEM. Aqui você vê uma pessoa num leito. E se você observar com carinho, você vê pessoas com cores diferentes. Ele faz um desenho das diversas representações raciais que a gente tem, né? Então, os especiais de Jesus. Lucas Alexandre. São os dois centros integrados. O hospital, exatamente. Agora eu quero avaliar com vocês a última carta que Orlando recebeu. E essa última carta que ele mandou para o trabalho, para o trabalho do ciclo de debates. Isso aqui é para ser a capa de um livro. Olha, eu me exibindo aqui, tá vendo? Bem, agora, aqui, eu gostaria que vocês observassem a linguagem. Como a linguagem dele já é outra. Ele já aparece com termos mais de quem
está se aprofundando em determinados assuntos. O nome da mensagem: recomposição mental. De fato, quem experiencia o autismo está autista, viajando em aprendizado necessário. Após encontrar o eixo dos seus pensamentos, que Gustavo falou, compreendi que a medicina espiritual é construída de novos modelos e recursos de atendimento. Vejam, observem a linguagem do jovem, conversando agora já bem entendido o assunto. Não há salto na recomposição da organização mental a se interiorizar em pensamentos ordenados e emoções modeladas, com equilíbrio no justo balanço do tempo e do espaço. Gente, isso aqui é muito profundo. Fale aí. Pode se meter, eu deixo você se meter. Pode se meter, eu deixo. Porque, não tem problema não. Conversei com ela, que ela falou, deu essa fala inicial, dizendo que a gente combinou uma coisa, mas eu tinha dito para ela que ia fazer diferente. Porque veio, né? Às vezes a gente planeja uma coisa e os espíritos dizem assim: olha, a gente não está mudando a palestra, a gente está lembrando o que a gente combinou. Eles disseram isso, né? Então a gente mudou. Combinou com ele desdobrado, tema, né? Aí o corpo não lembrou. Aí, pra gente, por quê? Porque esse trabalho aqui de a gente vivenciar essa informação de um espírito em sua trajetória de adaptação ao mundo espiritual, e está aqui: não há salto na recomposição da organização mental, a se interiorizar em pensamentos ordenados e emoções modeladas com equilíbrio no justo balanço do tempo e do espaço. É o resumo do que eu falei. Está desculpado. Perguntam muitos corações quanto às ações dos amigos e médicos espirituais no atendimento aos que vivenciam transtornos mentais. Direto na resposta que nos solicitam, quase sempre, os que chegam à vida espiritual após as experiências educativas do transtorno necessitam de apoio dos médicos espirituais para redirecionarem os pensamentos ao equilíbrio do espírito que esteve temporariamente restrito às condições cerebrais de disfunções neurais nas sinapses funcionais que devem exercer capacidade de espelhar a situação do espírito imortal. Gente, isso é de uma profundidade muito grande. Condições cerebrais de disfunções neurais nas sinapses funcionais, porque tem umas que não estão servindo para nada, que devem exercer a capacidade de espelhar a situação do espírito imortal. E essa semana, Gustavo fez um contato com uma pessoa que tem uma criança com paralisia cerebral. São pacientes, são pessoas que têm realmente graves condições, paralisia cerebral. E a gente fez um atendimento utilizando a técnica do magnetismo. E a resposta do pai: ele está muito mais calmo. Então, em sessões complexas, isso é Lucas passando para a gente, os médicos espirituais auxiliam o espírito antes preso às disfunções a encontrar em si a força mental e recompor as condições mentais em expressão de normalidade, acessando o eixo mental das existências passadas de maior equilíbrio. Gustavo falou isso, que nada fica perdido. Foi trazido para a gente, isso tem na codificação, que a nossa mente não é o nosso cérebro, é a nossa mente, que a mente é do espírito.
A nossa mente é composta de vários campos mentais. Esses campos mentais são energia pura. Mas existe um especialmente criado por Deus, que é o campo de consciência alerta. É lá que estão todas as nossas ações no bem. Ninguém tem acesso a esse campo mental, só Deus, através das nossas preces e orações. Porque nenhum inimigo do amor vai acessá-lo. Só aqueles que estiverem verdadeiramente sintonizadas com o amor de Deus, através da prece e da oração. Só um minutinho aqui, pegar essa deixa. Eu falei aqui do campo consciência alerta, né? Associei com as citações do Evangelho. A base dos procedimentos do mentomagnetismo é através do campo consciência alerta, ou seja, das nossas conquistas com o bem. O grupo entra em prece. Existem variações, mas estou falando da essência do procedimento o grupo entra em oração, em prece, conduzida por o dirigente, e direciona, em geral, as energias para esse campo consciência alerta através da oração, ou seja, ela é um padrão vibratório de oração, e quando entra em sintonia com o campo consciência alerta, faz vibrar no interior do indivíduo as suas conquistas, a sua conexão com Deus, o seu aprendizado no bem. Aí, a partir dessa reverberação das próprias conquistas do espírito, a espiritualidade, nós não fazemos nada, né? A gente é só um instrumento. A espiritualidade, os amigos espirituais, os benfeitores é que fazem essas intervenções na mente. Por isso, a gente nunca não existe, interessante, né? Que não existe nenhum, dentro das mensagens, um tratamento para, na verdade, eu nunca tinha nem pensado, né? Com relação à paralisia cerebral. E quando veio o caso, aí Carlos explicou, o mentomagnetismo trabalha nessa área da comunicação da mente com o cérebro. Então a gente pode ajudar. Essa criança, ele teve uma hemorragia cerebral grande quando nasceu e ficou com a paralisia cerebral. Enfim, vamos continuar. Conquistado este alto encontro, o ex-autista materializa novas construções num cérebro espiritual que ondulam em vibrações na órbita da normalidade. E, assim, o espírito multimilenar se expressa sem qualquer restrição. É lindo. O que é que a gente percebe? A gente percebe nos tratamentos que a gente tem feito com mentomagnetismo, especificamente, cada dia a gente está organizando mais e mais, sob a orientação da espiritualidade, como formalizar, como fazer, como organizar melhor essa conduta terapêutica. Aqui eu grifei, porque no trabalho a gente percebe, quem tem a mediunidade de evidência vê o que é que a espiritualidade está fazendo. Vê assim, sabe? Um trisquinho de nada, mas dá para a gente ter uma noção de que o que Lucas está falando aqui, a gente está tendo a oportunidade já de agora adiantar para a espiritualidade, para que essas pessoas com qualquer transtorno, especificamente o autismo, voltem para o mundo espiritual, já assim, dando um salto, já melhor, para quando chegar lá, mais rapidamente, voltar às suas atividades normais. São operações complexas, realizadas por especialistas da área da psiquiatria espiritual. Um adendo, eles informaram para a gente que esse grupo de trabalho está inserido no hospital, nesse departamento aqui, vamos chamar de departamento de psiquiatria. Reconstrução mental, auxílio abençoado por aqueles que chamamos aqui de cuidadores da mente. Percebe que ele está tirando o nome de médico e está falando em cuidadores da mente? Ele fala médico porque é o que a gente conhece. Na realidade, o nome é outro. Não sei qual é.
falando aqui, cuidador mental. Seremos livres no pensamento em direção às leis de Deus. Transtorno mental é apenas educação temporária. Gustavo falou no pensamento. E é por isso que estou aqui, sem entraves anteriores. Paz e bem, Lucas Alexandre. Psicografia pelo médio Orlando Noronha, a terceira carta foi em novembro de 2023. Vocês percebem o valor, vocês percebem o que acontece, o que aconteceu com Lucas? E a gente vai dizer assim, o amor da família, reaprendendo a amar. Gente, isso é maravilhoso. Mas assim, dentro dessa explanação, dessa curta observação, dessa pequena avaliação sobre... Niná, volte aqui, Niná. Aí, o que acontece aqui? É o seguinte, como a gente usou os nossos como os primeiros para serem tratados, né? Porque a gente não tinha outros. Se só tem tu, vai tu mesmo. Então tinha tu, o menino de Niná. Vem, Niná. Porque é assim, sabe, eu vou desobedecer, eu vou ficar em pé. Eu estou com muita dificuldade. Deixa eu dar uma pequena explicação aqui. Essa interessante, parece que a gente combinou tudo, né? Foi. Na verdade, eu ia fazer errado se falasse do mentomagnetismo, porque Lucas falou. Essa ação de reconstrução mental começa devagar a acontecer neste momento, já encarnado. Mentomagnetismo é magnetismo mental. Allan Kardec cita isso na obra, na Revista Espírita, em obras póstumas, essa expressão. A prece é uma magnetização mental. Então, assim, o magnetismo, o tratamento do magnetismo mental através da prece, que é o mentomagnetismo, ajuda a reestruturar a mente. E não que a gente vai dizer assim, como Niná disse, nesse momento não existe uma cura. Não existe uma cura, até porque não é uma doença. Não existe não existe uma alta. Mas esse trabalho a gente percebe que existe uma mudança nessa relação da mente e do cérebro, que começa ali, os pais relatam as mudanças e as transformações das crianças depois do tratamento. Aí eu queria fazer só essa ressalva. Nós estamos tratando o espírito imortal dentro de um contexto no qual ele está inserido agora, nesse momento. Então, tudo que a gente puder fazer para trazer equilíbrio e consciência a esse espírito imortal que está nesse momento agora com transtorno mental, especificamente no caso o autismo, a gente vai ter que fazer. E aí, um dos primeiros que a gente começou a fazer o tratamento foi Guilherme de Niná e Vitor, a menina de Mara, que eu estou falando porque ela participou de todos os outros eventos fazendo aquelas pinturas. Também foi a de Mara, os seus sobrinhos, primos e sobrinhos, e enfim foram os primeiros que a gente começou a tratar. Agora o que é que eu preciso que Niná relate para vocês? Qual foi a resposta que ela, mãe de autista, percebeu em Guilherme do começo até quando a gente começou a fazer os atendimentos dele? Levando em consideração, Niná, licença, levando em consideração que o primeiro, senta aqui, Nina. O primeiro autista que a gente tratou, o nosso grupo, a gente ainda não tinha o grupo da CEEM, a CEEM ainda nem estava no plano espiritual aqui nosso. A gente tratou uma das nossas colegas do grupo mediúnico que a gente faz parte, o mais original, o mais antigo, tem um sobrinho do marido dela, um autista com um grau bem severo. Era uma coisa impressionante, o menino não podia sair na rua, que ele queria se jogar debaixo dos carros, era uma coisa agressiva em casa. A família estava com um problema grande, a mãe sofria muitas agressões físicas, e enfim. Então a gente começou, foi o primeiro autista que a gente atendeu. Hoje, esse rapaz
É uma tranquilidade em casa. Não agride mais a mãe, convive normalmente com a família. O pai tem um serviço, um trabalho que precisa viajar, já foi para a Europa, já foi para não sei onde. E diz que esse menino fez todas essas mudanças na maior tranquilidade do mundo. Foi o primeiro que a gente atendeu. Agora, Nina. Boa noite, pessoal. É importante que a gente lembre alguns pontos. Primeiro, aquilo que o Gustavo falou, que eu acho que é de fundamental importância, que fique muito claro, que fique bem dentro da cabeça de cada um, que em nenhum momento se tem a expectativa de fazer uma cura do autismo que não existe. Ponto primeiro. Ponto segundo, todos aqueles atendimentos e tratamentos que foram feitos e tiveram sucesso, tiveram a colaboração dos familiares em termos de evangelho no lar, em termos de manter uma vibração harmônica dentro de casa na medida do possível. Isso são dois pontos fundamentais que a espiritualidade sempre pontua para a gente. O compromisso da família em ser colaborador, de ser coparticipante dos atendimentos. Falado esses dois pontos, vamos lá. O nosso filho, meu e do Vitor, né, que está ali disfarçando, mas ele é meu marido, pai de Guilherme. É uma aventura, né, que a gente vem vivendo há 20 anos. O Guilherme está com 20 anos de idade. Ele hoje me perguntou se o 21 anos era idoso. Eu disse, não, ainda não. Idoso é só depois de 60, porque ele está bem preocupado com essa questão. Então, falar desses pontos, é importante que a gente veja que a pessoa dentro do espectro do autismo, ela tem algumas dificuldades com relação a concatenar as ideias, em se comunicar, em falar o que sente. O Guilherme sempre, ele tem digamos assim, o pessoal costumava dizer que ele era nível 1 de suporte. Eu digo que ele está ali entre o nível 2 e o nível 1, tá? Porque ele é independente, ele faz tudo dele sozinho, mas ele tem algumas dificuldades na comunicação. Se ele chegar aqui para lhe falar alguma coisa, você vai ter dificuldade de entender completo a ideia que ele quer passar, se você não estiver entendendo o que é que ele quer dizer. Se você não souber antes o que ele quer dizer. E isso melhorou muito. Melhorou muito depois dos atendimentos. Ele está conseguindo. Guilherme não escolhia as coisas que ele queria. Normalmente nós escolhíamos por ele, para começar. Hoje, ele se impõe para escolher o que ele quer. Ele faz escolhas. Ele determinou que ia para o cinema com os primos, entrou no grupo da família, convidou os primos, agendou, marcou para ir com os primos para o cinema. Ele não fazia isso. Certo? Então, assim, aí outros pontos que eu quero levantar. Aí você diz assim, sim, mas ele faz outros tratamentos? Faz outras terapias? Faz. Mas como eu posso mensurar que o atendimento espiritual teve alguma relação com tudo isso? Simples. As terapias, elas ajudam, mas ele precisa ter um raciocínio bom, ele precisa ter melhorar sua lógica de comportamento para que as terapias possam interagir, possam agir junto a ele. Então, nisso a gente tem sentido, inclusive... Nina tem aqui o depoimento de uma acompanhante terapêutica que acompanha ele, dizendo como ela viu o avanço de Guilherme pós atendimento. Porque assim, ele já vem sendo atendido há algum tempo, mas de uns 2 meses para cá, nós recebemos da espiritualidade uma organização melhor do atendimento, como deveria proceder. Então, isso. Então, quando Gustavo, à medida que está recebendo o livro 2, que esse aqui é 1, à medida que ele foi recebendo o livro 2, a espiritualidade imediatamente começou, dentro das nossas reuniões, a nos dar o passo a passo para como que deveria ser um protocolo de atendimento para as pessoas dentro do espectro do autismo especificamente. E esse protocolo, eles nos orientam que esse protocolo a gente está organizando para que a gente possa
levar para outros grupos que queiram fazer esse tipo de atendimento, para que a gente tenha um protocolo de como fazer no passo a passo. Então, tem aproximadamente uns 2 meses ou mais que a gente começou a receber esse protocolo. E depois desse protocolo, a gente percebeu que a gente começou a fazer, agir no protocolo, e eu percebi uma evolução maior dele nesse processo mais elaborado que a gente está fazendo, sistemático, porque a gente colocava o nome, aí depois chegava um dia, não, ele não está bem, aí colocava o nome. Agora não, foi feito um atendimento conforme a espiritualidade nos recomendou. Então a gente percebe, gente, uma melhora, a gente percebe ele mais centrado, ele querendo escolher as coisas, ele querendo optar, decidindo sobre a vida dele, o que às vezes é bem delicado, né? Ele foi com os primos para o filme, e sempre que a gente ia para o cinema, quando ele queria ir ao banheiro, eu acompanhava ele, ia até a porta, aquela coisa toda. Então ele chegou, se levantou para ir para o cinema, o primo está ali, Felipe, que levou o carão. Aí Felipe, quando ele disse, eu vou ao banheiro, aí Felipe se levantou para ir com ele, ele puxou o braço, puxou o Felipe e disse, não senhor, eu vou sozinho. E saiu só. Então, são pequenas coisas que talvez outras pessoas que não têm a vivência, né, Eglia? Com os nossos limites, as dificuldades que a gente... São coisas pequenas que são tão grandes. São passos pequenos que são uma caminhada tão grande. Uma caminhada de 20 anos, né? Com muitos limites. Então, ele faz, sim, outras terapias. Essas terapias, esses acompanhamentos, a gente tem percebido que tem surtido melhor efeito, porque ele está mais receptivo para o que ele vai fazer. Ele tem exigido da equipe mudanças, porque como ele muda, ele tem exigido mudanças. Quais mudanças? Nós fazíamos muito acompanhamento dele dentro de um ambiente fechado, restrito, ele está querendo sair. Ele está procurando muito o convívio social. A gente chega nos locais, ele muito prestimosamente chega e vai conversar com as pessoas. Se ele estivesse aqui, ele já estava querendo conversar com todo mundo. Antigamente, eu sempre tenho o hábito de quando eu vou para qualquer lugar, embora que eu já saiba que a resposta dele é não, eu chamá-lo para ir. E tenho me surpreendido de uma forma maravilhosa. Guilherme, você quer ir? Ele já correu para se arrumar. Aí quem se assusta sou eu, porque eu não estou preparada para isso, gente, que é muita emoção. E além da emoção da resposta, a emoção da expectativa, do suspense, que qualquer mãe de autista ou de pessoa especial que esteja aqui vai saber o que eu estou dizendo, que é aquela coisa que você fica feliz e ao mesmo tempo tenso. O que é que vai acontecer agora? O que é que vem pela frente? Então, aí outra coisa que eu falando no grupo, que eu digo assim, precisamos ter consciência de uma coisa. O autista não tem alta. Só tem alta quando desencarna, porque aí o tratamento já é do lado de lá. Porque sempre nós vamos ter novos desafios. A gente adiantou, fez o atendimento, e o que é legal é que dentro do protocolo que a espiritualidade está montando, existe a abertura para esses acompanhamentos pós-atendimento. Então, é bem complexo, é uma coisa nova, é uma coisa desafiadora, é algo muito sutil, que nós sempre vamos ter dificuldade de mensurar, mas que nós que estamos ali no dia a dia, no acompanhamento, nós que estamos com tantos desafios na vida, o que vier de ajuda é muito bem-vindo, né? Então, a questão do atendimento, eu estou achando fantástico. Eu acho que depois que é tanto que das outras vezes Gustavo falava para mim, para eu falar dos acompanhamentos, eu digo, não vou falar porque nós não temos ainda uma coisa concreta para apresentar. E ele esse ano veio me cobrar. Eu digo, agora é diferente. Nós temos do que falar. Nós temos um protocolo de atendimento, onde a gente está organizando, é feito, gente, é tão complexo, é grandioso o atendimento, que só para vocês terem noção, o atendimento de qualquer pessoa dentro do espectro que vai entrar no atendimento passa 3 semanas num grupo específico para fazer o tratamento espiritual daquelas pessoas.
Vão fazer o tratamento espiritual da família, o atendimento da família, uma desobsessão, um acompanhamento, uma troca com a família. Olha, nós precisamos da sua ajuda, nós precisamos da colaboração. O tratamento de um lado só não é a mesma coisa. Nós precisamos que a família faça prece, faça oração, faça o evangelho no lar. Então, é tudo bem organizado que eles trouxeram para a gente. Tá? Então, assim, eu fico muito feliz, né, da gente poder compartilhar. A minha preocupação maior é de que todo mundo entenda também que nem todo mundo vai ter o mesmo resultado, assim como o Orlando falou no primeiro dia do luto. O luto de cada um é pessoal, é individual. Assim, cada um dos nossos seres, qualquer ser humano é específico, cada um dos autistas é um ser, e que a gente não vai ter com certeza o mesmo resultado com todo mundo, mas nós estamos, o mais importante que eu acho, vou ser bem sincera, como mãe, é de sentir da espiritualidade o carinho, o atendimento, o acolhimento, de dizer aqui assim, olha, eu sinto assim, o caminho foi difícil até aqui. O caminho foi muito difícil até aqui. Foi duro. Eu costumo dizer que a gente, quando tem um limite, a gente caminha. Mas quando a gente tem um filho que tem limite, dói muito mais. Dói muito mais. E a gente tem que caminhar com isso. A gente tem que seguir. Você tem que amanhecer o dia pós-diagnóstico e você continuar a vida. E você acordar com aquele peso dentro de você, que você não sabe como vai ser o dia seguinte. Você não tem o direito de dizer que eu morro tranquila, porque eu não sei como vai ficar meu filho. Você não tem o direito de amanhecer o dia e gerir o seu horário, porque você tem que gerir o dele primeiro e estar na frente do seu. E a maioria das pessoas não entenderem isso. Algumas pessoas não entenderem que você não está aqui para se servir, nós não estamos aqui de férias, como o Luquinha mesmo falou aqui, né? Então, assim, são muitos desafios, é muita coisa. Então, quando começou a chegar o livro sobre autismo, eu me senti acolhida, eu me senti abraçada, eu me senti socorrida, eu me senti no colo de Deus. Eu senti que Jesus, mais uma vez, cumpre o seu recado para a gente, quando diz que nós nunca estaremos sozinhos. Então eu me senti como aquela música em que você, Passos na Areia, em que a pessoa diz assim, mas Senhor, naquela hora que eu estava com maior dificuldade, eu só vejo os meus passos, só tem 2 passos aqui. E Jesus olha e diz, não, nesse momento, eu estava carregando você no meu colo. Esses passos são os meus. É assim, são muitas emoções. Tem um detalhe que nós estamos aqui numa casa espírita, né? Estava lá no estudo do sábado e o espírito Carlos se aproximou e disse que eu não tinha, não estava nos meus pensamentos esse tema de forma alguma. Ele se aproximou e disse, vamos trabalhar escrever um livro sobre o autismo, mas fale com Niná e com Vitor. Pergunte a eles se eles querem participar. Aí, estou emocionando agora também, Niná. Aí eu fui conversar, lá na hora chamei Niná assim, e Vitor, disse, olha, eu não sei como vai ser, mas ele está dizendo que vai ter um livro sobre o autismo e que vocês leiam as mensagens, que vocês participem como assim alguém que, porque Niná tem essa vivência e vocês não têm ideia, né? Ela e Vitor, eles se tornaram autodidatas nesta área, estudam muito, trabalham muito na compreensão. Niná foi na minha escola
porque ela não é professora, mas ela foi na minha escola falar sobre a adaptação de conteúdos para os autistas, para os professores, porque ela não foi atrás, aprendeu e fez isso a vida toda para Guilherme, né? Então, a gente, esses caminhos que a gente acha que é por acaso, mas a espiritualidade é que coloca a gente junto, todos nós, toda a família, todo o trabalho, a gente é um encontro de transformação e de educação. Então é o seguinte, só mais um detalhezinho, só mais um exemplo. A nossa amiga, é porque hoje ela não está aqui, que ela está com um problema assistindo a família Mara, é do nosso grupo. Mara tem uma filha, a mais nova, eu acho, a mais nova, né? E ela participava aqui com a gente. E Hannah é linda, é uma artista. Hannah é uma artista. Gente, ela fica aqui com a mesinha dela ali, desenhando. Quando você olha, é uma obra de arte. E aí, ela recebeu assistência no Sebrae, como fazer o negócio com aquilo que ela sabe fazer, que é a arte, levando em consideração que Mara diz que ela tinha discriminação com relação à arte. A artista não vai ganhar nada, essa coisa assim. Depois ela conta para vocês essa história. Aí, a menina dela recebeu orientação profissional no Sebrae, cadê Givanise? E aí, montando o negócio. Aí viaja para cá, faz isso, faz aquilo. Eu sei o seguinte, fizeram uma exposição, a última exposição da menina, que a menina participou, recebeu o convite e tudo, lá no Natal Shopping. E aí, ela contando para a gente, porque ela também foi uma das primeiras a receber esse atendimento que Guilherme. Aí ela disse assim, vocês acreditam a última de Hannah? Aí eu digo, oh meu Deus, deixa eu sentar, que eu sei. Aí ela disse assim, eu estava lá na exposição com ela, e aí quando eu observei, ela estava atendendo, fechar uma venda não é para qualquer um. Ela estava atendendo os clientes, promovendo os produtos e vendendo. Aí a menina lá toda desenrolada, hein? Dando troco e tudo. Aí a menina lá toda desenrolada, fazendo o papel dela, né, que era a empreendedora. Daí a pouco, ela virou-se para a mãe e disse, mãe, você percebe, você notou? Aí Mara, cansada, né, o que, Hannah? Mãe, eu vendi sozinha. Ninguém precisou me ajudar. Eu vendi sozinha. Mara quase cai de susto, porque nem tinha notado de tão cansada, porque o dia todo na feira. Entendeu? Aí ela disse assim, minha gente, eu tomei um susto tão grande, pois não é verdade que ela passou o resto do dia todinho promovendo o produto, atendendo o cliente, promovendo o produto e vendendo. Não tem preço. Não tem preço. Aí você diz assim, mas não tem preço para quem tem um filho com alguns limites. Gente, Deus é maravilhoso. Sejamos inclusivos em tudo, em tudo. Se você está andando no seu carro confortável na rua e você cruza por uma pessoa que você olha e você vê na vestimenta física que é uma pessoa com transtorno, faça uma prece. Peça a Nossa Senhora que acolha aquele filho de Deus. Aquele ser tem pai, tem mãe, tem irmãos. Ele pode ter sido expulso de casa pelo transtorno mental e sem ter onde morar, solto no meio da rua. Vamos orar, levar o nosso pensamento a Deus e dizer, meu Deus, é meu irmão que está ali. Podia ser uma pessoa minha. E siga em frente. Na próxima esquina, se você encontrar outra, olhar a pessoa com um olhar triste, faça outra oração. Porque quando você reza e você ora mentalmente com a sua capacidade mental, que você sabe que o seu pensamento, com a oração, você ativa o seu campo de consciência alerta
E quando você ativa o seu campo de consciência alerta, que é a ligação direta com o Pai, você está recebendo em primeira via as bênçãos. Em segunda via, a oração para aquele irmão sofredor. Então, sejamos inclusivos. Se você está no supermercado e vê uma criança esperneando no chão, não diga que é falta de educação. Você não sabe. Eu não sei, você não sabe, ninguém sabe, só quem sabe é a mãe. É mal educado, você não sabe, nem tem o direito de se meter nisso. Reze, ore, para que o equilíbrio chegue naquele momento, naquelas criaturas. Você não sabe nem se ele está sofrendo influência de um espírito, não sabe de nada. Então, minha gente, que a gente possa olhar para a vida de uma forma inclusiva, porque as estatísticas com relação somente ao autismo são enormes. Sejamos compreensivos e inclusivos com a dor do outro. Uma hora essa dor pode bater na sua porta. Nunca se sabe. Que a paz do Mestre Jesus possa estar em nossos corações. Que nesta noite nós possamos receber o acolhimento da Mãe Santíssima, a Mãe Santíssima da humanidade, que passou por tantas dores, porque há 2000 anos recebeu um filho como Jesus, mais do que especial. Mais do que especial. Ou vocês acham que foi fácil educar uma criatura daquela e depois vê-lo ser crucificado e julgado daquela forma que todos nós conhecemos? Então, só Deus, o nosso Pai de misericórdia e bondade, que nos envia o Mestre Jesus para cuidar de todos nós. Muita paz a todos.